Olá, zootecnista! Boa noite para você. Estou aqui aguardando você, zootecnista, chegar nessa live, que é mais um ZooWix Live aqui no Instagram da ABZ. E hoje ela está com um gostinho internacional. Exatamente. Hoje o ZooWix Live vai receber um convidado especial, um zootecnista que está levando a nossa profissão para fora do Brasil. A importância da zootecnia para os Estados Unidos. Hoje, Pedro Henrique, que é o nosso convidado especial, ele vai falar sobre a atuação do zootecnista fora do Brasil. Quais as dificuldades, quais as vantagens? Bom, isso eu deixo com vocês. Fiquem à vontade para fazer as perguntas, porque a nossa live de hoje não vai ficar para reprise. Então, você que está assistindo aqui no Instagram da ABZ Pernambuco e já viu que está faltando algum amigo seu participando dessa live, corre aí nesse aviãozinho, encaminha a live para o seu amigo para que ele possa também ter acesso a esse conteúdo que o Pedro vai passar hoje para a gente. Antes de chamar o Pedro, que eu já vi que ele entrou aqui na nossa live, eu quero saber de vocês, se vocês estão me escutando direito, se o áudio está baixo, se está num tom bom, se a imagem está legal, vão me dizendo aí, dando um legal para mim. E eu quero que vocês se sintam mais uma vez muito bem-vindos na live da ABZ Pernambuco, que é os meses da ZooWix Live. Lembrando que a live de hoje não vai ficar gravada, tá bom, zootecnistas? Então, corre para chamar o amigo para ele não perder essa live. E agora, vamos chamar nosso convidado para ele não perder tempo, a gente não está aqui conversando e o bom dessa live a gente perder, não é isso? Então vamos lá, estou vendo que todo mundo está dizendo que está ótimo, o som está massa, então vamos nessa, né, zootecnista? Vou chamar agora Pedro, vamos lá. Tem que acessar a nossa live. Olha ele aí. Tá escutando? Tá me vendo? Eu não tô conseguindo me ver, não. Perfeito. Ô, gente, como assim, Pedro? Você não tá se vendo? Não, pior que não tô, não. Eu tô lhe vendo perfeitamente e o som está maravilhoso. Tá Gente, bom, vocês então. estão conseguindo ver Pedro? Estão ouvindo Pedro? Dá um ok aí para mim. A sua câmera, Pedro, tem alguma coisa na frente da sua câmera? Não, não tem, não. Eu tô lhe vendo perfeitamente. Agora você virou ao contrário. Eu A virei, mas câmera. aí voltei. Aí, engraçado. Não sei o que foi, não. Mas tá bom, então. Agora, eu não tô lhe vendo. Agora eu tô vendo um outro lado da câmera. Eu tô vendo as cadeiras. Agora eu tô vendo você. Tá bom, eu não tô vendo, não, mas tá tranquilo, então. Então, vamos fazer o Não- seguinte. Já que Ah, você não está conseguindo ver, você ah, está vendo o pessoal entrando na nossa live tô, ou não tô- consegue ver? Tá vendo? consigo ver. Só tá uma tela preta aqui na minha câmera. Eu acho que o teu celular, ele tem capinha. Não, não tem, não. Tava funcionando beleza antes aqui. Mas eu só não sei se minha cara vai cortar ou não qualquer hora, mas tá tranquilo. Não, eu estou vendo você perfeitamente e eu vou fazer o seguinte. Eu Hum, vou dizendo aí, na medida do possível, como a gente tinha conversado, as uhum, perguntas que o uhum, pessoal vai mandando, tá? uhum. Para que você consiga acompanhar. Mas eu estou Tá, vendo que o pessoal está falando que o áudio tá bom. Alguém disse alguma coisa aqui. Para você conectar e desconectar, eu acho. tá bom, deixa eu tentar aqui então. Eu faço o seguinte, Pedro, eu mando novamente. Eu acho que ele já desconectou. Foi isso mesmo. Vamos lá, né, gente? Ao vivo tem dessas coisas. Vamos novamente, Pedro. E vamos ver aqui.
Dessa vez vai dar certo. Vamos lá, vamos chamar ele mais uma vez. Esse é o show de quem faz ao vivo. Todas as vezes acontece. Olha ele aí agora. Ainda não tô vendo não, mas vamos tocar, tá? Vamos embora, Pedro. Então, Pedro, boa noite. Seja bem-vindo à nossa live da ABZ Pernambuco. Eu quero que você se sinta à vontade para conduzir essa live da melhor maneira que você quiser. Uhum. Os meninos que estão online, que chegou aí vários zootecnistas que eu estou vendo, fiquem à vontade também para fazer perguntas e, na medida do possível, Pedro vai tocando esse barco. Vamos embora, né, Pedro? Vamos embora. Tá escutando, né? Perfeitamente. Então tá bom, então. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer poder falar. Eu consegui acompanhar a última live depois que ela passou. Não estou conseguindo acompanhar ao vivo, mas é um prazer poder participar e poder conversar com esse pessoal aí da zootecnia. Maravilha, obrigada. Para nós também, é um grande prazer. E parabéns pelo trabalho, viu? Isso é muito bacana. Eu que sou muito apaixonado pela profissão, é muito, muito gratificante ver tanta gente trabalhando em prol da nossa profissão, né? Parabéns aí. Então vamos começar aqui. Eu vou deixar aberto a pergunta. E assim, acho que o tópico é falar sobre a atuação de zootecnista aqui em universidade nos Estados Unidos. É a experiência que eu tenho, eu acho que vai ser mais uma troca de experiência. E eu quero ser eu vou falar muito da atuação em universidade. Eu não tenho tanta experiência com atuação no campo fora da universidade. O pessoal que eu conheço que trabalha fora de universidade hoje nos Estados Unidos, eles passaram primeiro pela universidade, depois foi trabalhar no campo. E o conhecimento de quem já veio direto da graduação para trabalhar no mercado de trabalho aqui é muito, muito pequeno. Então eu vou evitar falar um pouco disso, mas quem tiver dúvida de atuação dentro da universidade ou o pós-graduação aqui nos Estados Unidos, eu estou aberto aí para responder. Então, fique à vontade, Pedro. Tá, meu nome é Pedro, eu sou natural de Goiás, interior de Goiás. Eu tenho a sorte de ser filho de um zootecnista, então eu fui criado com a zootecnia dentro de casa. Meu pai é uma pessoa, um dos zootecnistas mais apaixonados que eu conheço. Então, fui criado desde guri queria fazer zootecnia. Eu acho que tive a dúvida entre fazer veterinário ou zootecnia na época. Tenho um tio veterinário, meu pai fez agronomia e zootecnia também. E engraçado que ele sempre pediu para eu não ir trabalhar com agronegócio. Ele sempre tentou evitar isso, porque falava assim, você vai trabalhar demais e vai ser muito difícil você conseguir dinheiro nessa profissão. Mas ele chegou... E você ouviu super, né? Você ouviu super. Foi indo assim... como eu falei, meu pai é um zootecnista muito apaixonado. Ele tem propriedade lá em Goiás, então você anda com ele na fazenda, ele fala, isso foi a zootecnia que me apresentou, isso foi a zootecnia. Então eu cresci com essa zootecnia dentro de mim, sabe? Então acho que ele viu, falou assim, é isso que você gosta, é isso que você quer, então vai fazer isso. Eu acho que se você gosta do que você faz, a chance de ter sucesso na sua vida é muito importante. Então eu fui criado na zootecnia, pela zootecnia, e hoje tenho a sorte e o orgulho de trabalhar com zootecnia. Então sou de Goiás, fui fazer zootecnia no Mato Grosso do Sul. Fiz faculdade em Campo Grande, me formei em Campo Grande, e durante a minha graduação, eu sempre busquei, muito... assim, voltando lá no meu pai, quando ele viu que eu queria fazer zootecnia, ele chegou para mim antes de começar a faculdade e falou assim, é realmente isso que você quer, é realmente isso que você gosta, então você tem que ser o melhor naquilo que você for fazer. Assim,
Você tem que buscar ser o melhor. Não necessariamente você vai ser o melhor, mas busque ser o melhor sempre naquilo que você vai fazer. E a melhor forma que ele me mostrou e o melhor jeito que eu sempre tive era fazer assim, o melhor jeito de se aprender durante a faculdade, isso acredito que muita gente que está na graduação aí ainda, é fazendo estágio. Então, assim, ele sempre falou assim, fazer estágio é a melhor forma que você tem de aprender durante a graduação. Então, para eu poder aprender, eu sempre busquei muito fazer muito estágio. Então, desde o meu primeiro ano de faculdade, férias, estágio, faculdade, estágio. Então, assim, primeira coisa, entrou na faculdade, vai fazer estágio. Entra para o estágio, vai buscar estágio. Ah, eu não gosto de trabalhar com tal coisa, mas o único estágio que tem é nesse. Então, enfia a cara, começa pelo menos devagar, depois você vai abrangindo o campo que você quiser e tudo. Então, sempre busquei fazer muito estágio, sempre tentei estar muito... Eu tive a sorte de fazer a faculdade em Campo Grande, e Campo Grande é um polo de muitos encontros nacionais, até mesmo estaduais, lá no Mato Grosso do Sul. Então, sempre que tinha um evento, eu chegava para o organizador do evento e falava assim, eu posso fazer estágio aqui? Eu posso que seja entregar crachá para o pessoal da empresa X? Porque, assim, eu sei quem é a Simone, mas ela não sabe quem sou eu. Vai que no futuro eu estou trabalhando junto com ela, então é melhor eu conhecer ela agora do que esperar 5 anos eu me formar e sair para conhecer ela, né? Perfeito. Então, assim, eu conheci muita gente, consegui conhecer bastante gente, fazer bastante contato. A gente não pode ter medo. Isso vai desde quando daqui a pouco eu vou falar de como entrar em contato com o professor aqui nos Estados Unidos, como chegar aqui. Então, assim, às vezes a gente tem muito medo pela comunicação. Então, a primeira coisa, assim, não tenha medo Pedro, de explicar. qual cidade que você mora hoje? Hoje eu estou na Penn State University, aqui na Pensilvânia. Eu vou falar, eu já é a terceira universidade que eu estou aqui dentro dos Estados Unidos. É um Redeste dos Estados Unidos. Então, assim, aí formei. Durante a graduação, eu busquei, nessa idas e vindas em congresso, em contato, eu sempre gostei muito de ir em congresso. Em um desses eventos, eu também tenho um tio que é veterinário, é uma pessoa assim como meu pai, é um dos maiores mentores que eu tive, e também me incentivou muito, me abriu muitas portas para aprender, para contato. Então, assim, através do meu tio, eu ia sempre para um congresso em Uberlândia, Minas Gerais, e lá eu acabei conhecendo, sempre nesse congresso, que é o Novos Enfoques, o pessoal da Unesp Botucatu que organiza, sempre trazem professores aqui dos Estados Unidos. E indo nesse congresso, eu acabei conhecendo o aluno de doutorado de um dos professores aqui, e comecei a perguntar qual era a oportunidade de estágio e vim fazer o estágio curricular aqui nos Estados Unidos. Então essa foi a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, foi no estágio de graduação para Ohio, na Ohio State lá. E foi para trabalhar com reprodução. Hoje eu trabalho com nutrição. Quando eu falo assim, às vezes não é na área que eu gosto, a gente nunca sabe. Minha graduação inteira eu trabalhei com reprodução. No final eu comecei a trabalhar com nutrição e hoje é o que eu trabalho, assim. Então, a gente tem que estar sempre com as portas abertas e poder para trabalhar. Então, assim, o primeiro contato, a primeira atuação que eu tive aqui nos Estados Unidos foi para fazer o estágio. Então, quando a gente fala de atuação de zootecnista aqui nos Estados Unidos, eu acho que o estágio curricular, ou até mesmo, eu vou falar depois, até mesmo depois de formado, é a primeira porta que tem para zootecnista aqui no Brasil. Então, assim, eu consegui o meu através de um contato que eu já tinha anterior, através do meu tio, e através de indo em congresso. Mas muita gente chega para mim e pergunta, fala assim, Pedro, como que eu entro em contato com o professor? A primeira pergunta que eu faço é a seguinte, o que você gosta? Né? Eu gosto de gado de corte. Não, mas o que você gosta? Eu gosto de nutrição. Gosto de nutrição de vaca, nutrição de boi. Eu sei que às vezes é muito difícil a gente achar um tópico muito específico e quando o meu pai falou para eu fazer estágio, ele sempre falava assim, acha uma coisa que você gosta e seja bom naquilo. E era muito difícil para mim, porque tudo que eu fazia eu gostava. E aí eu queria trabalhar com uma coisa, eu gostava, eu queria trabalhar com outra. Então como eu falei, eu trabalhei com muita reprodução, fiz estágio na Embrapa lá em Campo Grande por 2 anos trabalhando com pastagem. E até eu achar o que eu queria foi muito difícil. Então, de novo, volta no estágio.
através de fazendo estágio, que a gente consegue estar exposto a essas oportunidades e através disso que a gente vai poder encontrar aquilo que a gente se sente bem fazendo e que a gente é bom também. Necessita um pouco de competência também. Não adianta só você gostar de fazer e você vê que eu gosto demais de jogar bola, mas eu não sou bom de bola, então eu vou ter que fazer outra coisa, né? Então, assim, aí foi quando eu vim para os Estados Unidos a primeira vez, trabalhar com reprodução. Cheguei nesse laboratório, trabalhando com o professor. A primeira coisa que eu acho e esse é um exemplo muito bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, e que eu sempre gosto de falar, porque geralmente tem gente que entra em contato com a gente pedindo estágio, é que quando a gente fala de trabalhar em universidade, é completamente você trabalhar numa fazenda. Isso são coisas completamente distintas. Eu acho que muitas vezes o pessoal chega para mim e fala assim, Pedro, eu queria trabalhar aí nos Estados Unidos, como é que é e tudo. E eu falo, a primeira pergunta que eu faço assim, antes de perguntar o que você gosta, eu falo assim, o que você quer aprender? Né? O que você quer fazer aqui? Não, eu quero aprender a mexer com gado. Eu falo assim, não, então você nem põe o pé aqui. Não precisa nem colocar o pé aqui nos Estados Unidos, porque eu te falo que eu conheço, e tenho certeza que tem centenas de pessoas que conhecem, que eu conheço, eu vou te falar aí 30 fazendas, você pede para você fazer estágio naquela fazenda, e você vai aprender muito mais trabalhando naquela fazenda, na realidade que talvez você possa trabalhar, do que você chegar aqui nos Estados Unidos. Então, assim, eu quero aprender a mexer com gado, assim, não necessariamente você precisa vir para cá, né? Eu acho que as grandes vantagens de vir para os Estados Unidos é você vai estar exposto a uma cultura nova, você vai estar exposto a uma língua nova, você vai estar exposto a um clima muitas vezes diferente do que a gente está acostumado. Então, essas coisas, elas agregam muito, assim como a questão da pesquisa, né? Que dentro da universidade você vai trabalhar com pesquisa. Então, quando a gente fala de pesquisa, de trabalhar na universidade nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu gosto de diferenciar muito é a produção, a fazenda da pesquisa. Eu acho que quem já trabalha com pesquisa no Brasil tem a noção disso, né? Às vezes o pessoal que trabalha com pesquisa no Brasil, a gente consegue entender. Eu sempre gostei muito da área de produção. Se você me perguntasse até o meu último ano de faculdade, talvez até depois de formado, se eu imaginaria que eu estivesse fazendo pós-graduação nos Estados Unidos hoje, eu falaria que nunca. Eu nunca me vi fazendo pesquisa, eu sempre fui voltado. Não, eu gosto de produção, eu gosto de fazer, então eu sempre gostei muito dessa área. E às vezes quando a gente chega aqui e acaba entrando na universidade, você vê que é muito diferente. E aí as coisas ficam chatas. Porque seu serviço aqui dentro da universidade vai ser moendo a amostra o dia inteiro. Vai ser pesando a amostra o dia inteiro. Então, a primeira coisa que tem é essa. E aí quando eu vim trabalhando com reprodução, não tinha nada para fazer no laboratório. E aí a gente ficava estudando o dia inteiro, estudando, você vai ter que estudar muito, e é chato. É muito melhor você montar num cavalo e andar a cavalo, do que você sentar numa cadeira e ficar lendo 20 artigos, sei lá quantos for, sabe? Essas coisas que a gente tem que ter noção. Então, eu vim para trabalhar com reprodução, uma coisa interessante que tem muitos zootecnistas aqui nos Estados Unidos, brasileiros trabalhando com reprodução. Às vezes a gente acaba limitando um pouco até aí no Brasil, a gente, como zootecnista, a gente acha que não pode talvez explorar tanto o campo de reprodução, mas tem muita gente aqui nos Estados Unidos trabalhando com reprodução, com nutrição ligada à reprodução, genética ligada à reprodução. Então, assim, eu acho que eu vim trabalhar com reprodução, não estava fazendo nada e acabaram me mandando para o laboratório de nutrição. E aí foi quando eu fui exposto à nutrição. Comecei a trabalhar com confinamento e apaixonei na área. Fiquei apaixonado na área de confinamento. Voltei para o Brasil. Tive a oportunidade, antes de formar até, de começar a trabalhar numa empresa de nutrição no Brasil. Trabalhei por um ano nessa empresa, foi uma escola assim, gigante para mim. Eu acho que eu aprendi durante um ano trabalhando mais do que eu aprendi em 5 anos de faculdade. E depois tomei uma decisão muito difícil, que foi largar o meu emprego e voltar para os Estados Unidos de novo. Então, e aí vai uma outra coisa que eu fiz, que às vezes a gente tem muito preconceito com isso. Às vezes a gente forma e eu quis voltar como estagiário. E a gente pensa assim, pô, mas eu já estou formado, será que eu vou voltar como estagiário? Eu já estou formado estagiário. Ô, Pedro, na graduação. Eu vou te atrapalhar só um pouquinho para não deixar você perder o fio da meada.
Tá. Uma E, pelo amor pergunta, de Deus, já que tá falo todo muito. mundo assim, meio triste aí, meio tímido. Aí, deixa eu te Isso. perguntar, o que é que Pergunte. fez você disse a gente aqui na live que você já estava com um trabalho, você voltou aqui para o Uhum, Brasil e estava com um uhum. trabalho. O que é que te fez deixar o teu emprego aqui, né, de uma certa maneira, numa estabilidade, e voltar para os Estados Unidos para trabalhar como estagiário? O que é que brilhou os olhos de Pedro? Me diga aí. Tem muita coisa envolvida. Essa é uma questão muito engraçada, assim. Hoje, eu, eu sempre tive uma frase que eu gosto muito, eu já pensava muito nela, mas eu acho que hoje ela faz muito sentido para mim, sabe? Ela fala assim, o melhor dia de você plantar uma árvore foi há 20 anos atrás, né? O segundo melhor dia é hoje. Então, assim, eu estava trabalhando, eu estava aprendendo, eu estava satisfeito. Eu cheguei a receber oferta de emprego para ir para outros lugares no Brasil, trabalhar em outros estados. Tinha uma oferta para voltar para fazer um mestrado, mas não, o professor não tinha 100% de garantia que teria o dinheiro para o mestrado. Então, no meio do ano começou. Eu acho que eu consegui chegar a um nível muito rápido e isso acabou me atrapalhando, sabe? Um Tá um pouco. pouco cortando a tua conexão. Voltou agora? Voltou? Tá escutando? Alô? Tá conseguindo escutar? Agora, ela está cortando um pouquinho, mas eu acredito que o pessoal está conseguindo. Vocês estão conseguindo, gente, ouvir direitinho? Deu alguns cortes quando você começou a falar, eu consegui ouvir bem pouco. Não sei se o Tá. pessoal conseguiu ouvir melhor, mas Então foi vamos assim. lá, vamos seguindo. Então foi assim, foi na época eu não tinha noção que eu tenho hoje que eu estava pensando nisso, mas eu vi que eu queria crescer, sabe? Eu vi que eu queria que eu precisava aprender inglês, direito, porque por mais. Isso é outra coisa. Por mais que eu morei aqui durante 4 meses, no início, que eu fiz meu estágio, eu acabei convivendo com muito brasileiro. Então, assim, eu achei que eu Hum, cheguei falando inglês, e aí, quando deu os 4 meses depois, eu meio que. Eu não estava falando da forma que eu queria. Então, uma das formas de querer por exemplo, voltar foi para poder ter um inglês fluente, que eu via que quem estava em tal lugar, na empresa tal, os caras falavam inglês. Então, foi uma forma e eu precisava aprender mais. Foi uma forma. Foi assim, na verdade, é uma coisa que eu acho que eu não faria hoje, se eu pensasse bem, sabe? Foi a sim. sorte, eu cheguei e falei com meu pai, falei assim, ó, quero voltar para os Estados Unidos, vou vender meu carro, eu juntei um dinheiro trabalhando e estou indo. Não sei se eu vou ganhar dinheiro lá, não sei se nada, eu estou e vou embora. E aí vim, sabe? Entrei em contato de novo com o professor, o meu antigo orientador tinha mudado de universidade, e na verdade foi muito assim, pensando nos 20 anos para frente. Em 5, em 10, em 20 anos lá na frente, que eu via assim, quem que é o presidente de empresa tal? Quem que é o gerente nacional de empresa tal? O que esse cara fez para chegar lá? O que esse cara tem para chegar? Então você começa a ver que tem muita gente assim que fizeram alguma coisa a mais. E muita gente na época fala assim, não, você tem que voltar para os Estados Unidos, você tem que ir. Sua câmera virou aí agora, viu, Simone? Tá escutando? Foi, agora foi a minha. Tá ótimo. E aí foi, assim, foi a ideia de voltar para votar. Fui muito criticado por isso também, sabe? Foi muito, Uhum, foi muito complicado, imagino. porque você larga o emprego, você volta para poder ficar limpando o curral o dia inteiro. Você acaba sendo muito criticado e acabei pensando, falei, será que é isso que eu quero mesmo? Será que é isso que eu preciso? Então, é complicado. Eu acho que a pessoa, para largar o emprego e voltar para fazer um estágio depois de formada,
ela tem que ter muita opinião e tem que gostar muito disso. Então, assim, tem que pensar muito lá na frente, você tem que ser dedicado. Então, eu acabei. E é um conselho que eu dou para todo mundo. Assim, não tenha medo, mesmo depois de formado, de tentar um estágio, sabe? Eu acho que muita gente chega para mim e pergunta assim, Pedro, mas como que eu entro em contato? Então vamos voltar lá naquela conversa que eu falei assim, como que entrar em contato com um professor aqui nos Estados Unidos? Como que eu faço? No meu caso, eu acabei conhecendo alguém aqui. Então, eu acho que a forma mais fácil de entrar em contato com um professor aqui nos Estados Unidos é, você conhece alguém lá? Primeiro passo. Não, não conheço ninguém, Pedro. Como é que eu faço para fazer isso? Porque tem muito brasileiro. Quando eu falo a questão do medo, tem muito brasileiro aqui. E aí, como que eu faço para achar quem está trabalhando aí? Então, vai nas universidades, no site da universidade, você chega, você digita Universidade do Texas Animal Science, que seja. E aí vai procurando os professores. E vai listando e vai vendo. Começa a ler muito artigo, eu acho que ler faz parte, começar a ler. Maravilha, perfeito. Assim, ler, tenta estudar inglês, sabe, gente? Hoje em dia tem muita coisa disponível para a gente aprender inglês de graça, online. Eu acho que é fácil isso aí. Alguém perguntou qual que é o nível de inglês que precisa aí. Quando eu vim, meu nível de inglês era muito limitado mesmo. Por mais que eu tenha feito inglês no Brasil, eu achava que eu não passava fome. Quando eu cheguei no aeroporto, que eu fui querer pedir comida, eu falei, meu Deus, eu tô enrolado aqui, viu? Então, assim, e mesmo depois do estágio, eu fui aprender inglês mesmo quando eu vim pro segundo estágio, durante o mestrado, e até hoje ainda, assim, eu falo, eu apresento, eu converso, eu tenho dificuldade para escrever ainda, mas a gente vai tocando. Então, assim, primeiro... Ô Pedro, falar. Pegando essa tua... Eu vou te atrapalhar alguns momentinhos só para a gente ir, tá? E dando sequência. Eu não tô conseguindo seguir as perguntas aqui, não estou querendo nem encostar no celular com medo dele cair aqui, mas se você pegar alguma pergunta aí que eu não respondi, pode me falar, viu? Vou pegando agora. Eu vou passando aqui, não se preocupe não. Só vá conversando com a gente que tá ótimo e eu me encarrego aqui de vendo as perguntas dos meninos. Para quando necessário. Diga, eu vou te dizer uma pergunta aqui de Matheus. Matheus está te perguntando, pegando esse gancho que você falou em relação ao inglês, né? Quais outras dificuldades você sentiu para se adaptar? Né? Como você falou, é uma outra cultura, na maioria das vezes um clima diferenciado. Então, quais outras dificuldades, além da questão do inglês, você sentiu? Disparado o frio, mas de longe, assim, muito longe dos outros, e até hoje é que eu mais tenho dificuldade. É mesmo, Pedro? Nossa Senhora, eu acho que a gente, depois que a gente sai do Brasil, que a gente vê tanto que o clima do Brasil é bom. Eu falei que eu nunca mais reclamo de calor na minha vida, não vou reclamar de horário de verão, de nada, porque olha, você ter que ir tratar de gado a menos 20 graus é complicado, não é fácil não, sabe? Ter que lavar curral, essas coisas assim. Ter que pegar um machado, um martelo e bater gelo, porque uma corrente que limpa não sei o que está congelada. Eu acho que o clima, para mim, foi de longe a pior coisa. Assim. E até hoje é. E não só o clima, também a luz do dia. É engraçado, hoje a gente está no inverno aqui, 8 horas da manhã está escuro. E 4h30 da tarde... Imagina! Para ir trabalhar, hein? 4h30 da tarde está escuro também. Você não vê sol, se você não tem uma janela, não tem nada. Então, assim, eu acho que o frio para mim... A questão da cultura, eu tenho muita sorte, eu nunca tive nenhum problema com o americano, muito pelo contrário, eu tenho vários amigos, assim, eles são muito acolhedores, eu sou suspeito para falar e tenho muita sorte. Tem muita gente da América Latina, eu hoje moro com 2 meninos de Honduras, então é uma cultura muito próxima, a gente acaba, assim, se dá muito bem, e tem gente do mundo inteiro, sabe? Eu acho que essa é uma coisa muito interessante. Eu moro numa cidade de 50 mil pessoas, sei lá, 60,
e eu consigo estar sentado numa mesa com gente dos 5 continentes, assim. Então é uma coisa muito, muito gratificante. Agora, dificuldade mesmo, a língua é uma dificuldade. Às vezes eu chegava em reunião, tinha 5 pessoas conversando, minha cabeça doía, que eu não entendia nada, e falava assim, meu Deus, eu não vou dar conta de aprender, pelo amor de Deus. Tive muita sorte de ter um brasileiro, quando eu vim para o segundo estágio, só tem um brasileiro no meu laboratório, e eu brinco, eu xingava tanto ele, que ele só falava inglês comigo. Mas foi o melhor professor que eu tive, é uma pessoa que eu tenho uma gratidão assim, gigante, porque fala, pelo amor de Deus, Thiago, fala, me explica em português, e ele respondia em inglês. Eu falava, meu Deus do céu. Aí ficava, foi, e a gente aprende, sabe? Agora, o inglês é difícil, agora o clima para mim até hoje é o mais complicado. Foi o principal que pesou para você. A gente tem uma pergunta aqui de Karen, muito interessante. O que fazer, Pedro, para um zootecnista que é formado no Brasil atuar fora do país? O nosso diploma brasileiro vale para fora do país, do Brasil? Uhum. Então, é igual eu falei, acho que o pessoal chegou, deve ter gente que chegou agora, fora da universidade, eu vou ser bem sincero, eu não tenho muito contato com isso. Agora, dentro da universidade, eu acho que quando eu cheguei, a única coisa que eles pediram foi uma tradução, e aí uma tradução, um diploma em inglês. Na minha instituição não tinha, então o que eu fiz? Eu tive que achar um professor brasileiro e pedir para esse professor, e traduzir, eu mesmo traduzi o diploma, então eu tinha e trouxe uma cópia do diploma em português, e tinha uma cópia traduzida que eu mesmo fiz, e pedi para um professor brasileiro assinar, certificando que aquilo era válido. Certo. Foi simples assim. Agora, eu não sei se outras instituições vão aceitar isso. Tem algumas instituições no Brasil que elas emitem o diploma em inglês. Então, talvez você buscar esse diploma em inglês, talvez seja mais fácil. Eu já ouvi gente falar, nunca nem vi, estou falando que se eu ouvi gente falar que tem isso. Às vezes não tem também, mas eu acho que tem. Agora, o meu caso foi muito simples. A universidade pediu, eu trouxe, e aí quando eu transferi, eu fiz um mestrado em uma instituição, quando eu transferi para o doutorado, como eu já tinha o título de mestre pela outra instituição, então foi bem tranquilo. Então, eu acho que quando você faz a pós-graduação aqui nos Estados Unidos, aí é mais tranquilo. Eu acho que para trabalhar assim, eu nunca tive problema. Geralmente a gente trabalha, se a gente for trabalhar, vai trabalhar para uma indústria, alguma coisa. Então, eu acho que o diploma não é o principal. O principal, eu acho, para conseguir emprego aqui, seria a questão de visto. Eu acho que o visto é uma coisa que trava muita gente para poder trabalhar aqui. Você conseguir o visto para poder trabalhar. Então, eu acho que o diploma em si, eu acho que não tem problema. Eu não tive e não conheço quem já teve. É muito mais engraçado porque eu já vi muito mais gente reclamar, amigos meus que fizeram a pós-graduação nos Estados Unidos, voltaram para o Brasil, eles falaram que é muito mais difícil validar o diploma americano no Brasil do que o diploma brasileiro nos Estados Unidos. É a burocracia que a gente tem muito grande no Brasil, então eu acho que essa dificuldade é muito maior. Engraçado isso, não deveria ser, mas acaba sendo. Então o diploma eu não acho que é um problema para atuar aqui, não. E a gente precisaria, eu não sei se você tem esse conhecimento, Pedro, mas tem alguma documentação específica ou não? Ou não precisa? Não, algo diferenciado foi solicitado a você ou não? Para mim, nada. E para ser bem sincero, eu nunca vi gente pedir assim, nada fora do nosso alcance. Assim, nada que eu tenha. O meu foi muito simples e de outros colegas, tanto agrônomos como veterinários, foi muito simples. Uma diferença que tem aqui nos Estados Unidos, não para zootecnistas, tem muito para veterinário. Então, sim, o veterinário, quando ele vem para os Estados Unidos, ele não pode atuar como veterinário. Nossa, mesmo? Ele atua como ciência animal, teoricamente. Ele atua como zootecnista, teoricamente. Porque o que acontece? Aqui nos Estados Unidos,
quando você recebe o título de médico veterinário, esse título ele é um doutorado. Não existe graduação em medicina veterinária aqui nos Estados Unidos. Interessante isso. Então, a medicina veterinária nos Estados Unidos, ela primeiro você faz uma graduação, que seja ela zootecnia, que é a ciência animal, que chama aqui, que seja ela biologia, por exemplo, e aí você aplica para a pós-graduação, que é um doutorado em veterinária, que aí são mais... A zootecnia aqui são 4 anos, diferente na maioria, acho que no Brasil hoje todos os lugares são 5 anos, né? Sim. Aqui são 4 anos, é a média. Então você faz a zootecnia e aí você aplica para poder fazer a veterinária, que aí é um curso de doutorado em veterinária, que é até um curso muito caro. As faculdades aqui nos Estados Unidos são todas pagas, diferente do Brasil, a gente não tem universidade federal, não tem universidade de graça, existe universidade federal, mas mesmo as universidades federais são pagas. Então, assim, o curso de veterinária ele é muito, muito caro e difícil de entrar, muito, muito concorrido. Então, o veterinário, se você vê algum veterinário aqui, que já fez veterinário aqui nos Estados Unidos, é porque essa pessoa ela fez algum bacharelado, ou a zootecnia, ou a biologia, ou tem uns cursos pré-veterinários assim mesmo, e aí depois ele foi para a escola de veterinário. Então, pro veterinário atuar como veterinário é mais complicado. Existe uma forma, eu também, assim, eu estou falando isso de conversa, até hoje mesmo estava conversando com uma amiga minha, que ela é veterinária na Costa Rica, ela falou que para ela conseguir atuar como veterinária aqui nos Estados Unidos, ela precisa passar numa prova. Só que essa prova é muito, muito, muito difícil e muito cara. Então, às vezes o pessoal acaba nem tentando fazer porque diz que é muito difícil passar nessa prova. Então, pro veterinário acaba tendo essa complicação. Para o zootecnista, nem tanto. Não, para o zootecnista é mais fácil atuar como zootecnista aqui. Eu vejo muita gente que vem para o mestrado, faz o mestrado aqui, e aí tem um grande amigo meu que fez o mestrado, e aí, por já estar aqui, já estar ambientado, hoje ele atua como zootecnista gerente de um confinamento. Então, assim, a gente não só na universidade, fora da universidade também tem zootecnista atuando, trabalhando em confinamento, trabalhando em fazenda e algumas outras coisas. Tá? Tem mais perguntas aí, eu tô vendo que tá vindo as perguntas. Vou esperar falar mais alguma coisa. A gente tem aqui João, eu não sei se João ainda está online, ele perguntou há algum tempo isso, que praticamente você foi respondendo ao longo da live, mas se você tiver algo mais a acrescentar, ele pergunta, para trabalhar como zootecnista nos Estados Unidos, existe vínculo com algum órgão? Acho que você respondeu isso agora há pouco, mas se quiser completar, fique à vontade, Pedro. Eu acho assim, o vínculo com o órgão, que nem igual o meu, por exemplo, facilita o visto. Eu acho que se alguém for brasileiro, mas, por exemplo, tiver a dupla nacionalidade, tiver uma nacionalidade americana que não vai precisar do visto para trabalhar, eu acho que ele pode atuar no mercado tranquilamente, não tem problema nenhum. E aí vai depender da sua competência, né? Eu acho assim, vai depender da competência da pessoa, se a empresa vai querer contratar ou não, essas coisas assim que vão estar mais influenciadas. Tem gente que trabalha em empresa no Brasil e aí é promovido para trabalhar nos Estados Unidos. Aí já são cargos já bem mais altos e aí nem requer um diploma, nada. Eu acho que é a questão do visto mesmo que acaba travando. Você está vinculado a alguma instituição, ela pode te facilitar conseguir esse visto. E é isso que acaba facilitando. No meu caso, por exemplo, eu tenho o meu visto de estudante, que é a universidade que acaba me dando essa oportunidade. Ótimo. Pegando esse gancho que você falou aí, Pedro, antes de ir para uma outra pergunta de Matheus, novamente, eu e os meninos fizemos uma live que era sobre networking. E muito importante isso que você está falando, eu só vou fazer uma ressalva aqui, que o seu networking, ele começou na universidade. Então, muita gente ainda tem vergonha de fazer esse networking com professores,
Entre eles mesmo, porque tem estudantes que já têm uma facilidade maior, já conhece alguém, então esse alguém já pode indicar esse amigo, né? Então, Eu, é eu, muito eu, importante. eu Pode acho que falar, isso Pedro. é a coisa mais importante, né? Não é que é a mais A importante, mais importante. essa questão de comunicação. Um dia eu fui uma palestra, quando eu estava no mestrado ainda, e veio um rapaz da Elanco, que é uma empresa que trabalha muito no Brasil também, e ele veio dar uma palestra para a gente, para os pós-graduando na zootecnia. E aí eu perguntei para ele qual que foi a grande... Hoje ele trabalha na indústria, fez mestrado, doutorado, e perguntei qual que foi a grande vantagem que você viu na pós-graduação, fazendo o mestrado e o doutorado. Ele falou assim, eu ganhei 5 anos a mais para poder me conectar com pessoas diferentes. Então, tipo assim, porque o mestrado aqui é bom, não é que você... Claro, você vai agregar em conhecimento e tudo, só que você vai estar exposto ao mercado aqui. Ao mesmo tempo que você está conhecendo gente, o pessoal está te vendo também. Então, você está indo em reunião, você está indo em apresentação, sempre que tem um congresso, você está apresentando um pôster, alguma coisa, vem alguém de uma empresa, você entra em contato. Uma coisa tão simples, mas tão simples que eu sempre orientei o pessoal a fazer, eu tive isso. Quando eu estava trabalhando, a gente estava recrutando alguns estagiários. Eu contratei um estagiário, porque eu nunca fui, porque o estagiário tinha um cartão de empresa. Acho que hoje em dia, desde aquilo eu sempre tive um cartão comigo. E eu chego hoje, os meus colegas aqui de pós, de mestrado, doutorado, a pessoa entra, eu falo assim, ó, faz cartão. A nossa faculdade, ela faz cartão por um custo muito baixo, é menos de 10 centavos, sei lá, o cartão aqui hoje. Então, eu sempre falo para todo aluno que entra aqui, eu falo assim, faz um cartão, coloca seu nome, seu e-mail e tudo. Porque a gente brincava muito, eu ia com um colega meu em congresso, e eu era o primeiro a colocar o crachá aqui, e eu cansei de ver colega meu pegar o crachá e colocar para dentro da camisa. Falei, não, moço, por que eu vou ficar andando com o crachá? Eu falei assim, é aquela mesma coisa, eu te conheço, eu vou chegar, eu vou me apresentar, eu vou falar, ó, meu nome Simone, meu nome é Pedro, tudo bem? Eu vou te chamar pelo nome, você vai querer me chamar pelo nome também. Você nunca me viu na vida. Se eu te chamei pelo nome, você já cria um vínculo com a pessoa só de ter essa troca. E aí chega, você se apresenta para mim, eu não sei seu nome, eu vou bater o olho no seu crachá, eu vou te chamar pelo nome. E aí você já cria um vínculo maior. Então essa questão de comunicação, e aí volta lá, você já fala inglês, você vai num congresso aí no Brasil, os professores são extremamente receptivos para o aluno brasileiro, mas muito mesmo. Assim, eu desconheço professores que não sejam receptivos a alunos brasileiros. Então, o pessoal que vem aqui, 90%, talvez tenha uns 10% aí que não, mas 90% do pessoal vem para trabalhar. O pessoal gosta de brasileiro. O brasileiro trabalha. Eu acho que, já vi pergunta aí, tipo assim, o que a gente precisa fazer? Eu acho que no Brasil a gente trabalha muito. Se você for uma pessoa boa de serviço, uma pessoa que destaca aí, você não precisa fazer mais do que você faz aí aqui, não. Se você conseguir fazer mais, aí muito mais. Então, assim, eu acho que depois que você está aqui, a gente, às vezes, você vai no congresso, vai no Simpósio Brasileiro de Zootecnia, ou vai em qualquer congresso, vê um professor dos Estados Unidos, tenta, às vezes você não fala quase nada de inglês, mas se apresenta, pede o e-mail dele, depois você vai lá, manda um e-mail chama algum amigo seu que fala inglês, manda um e-mail para o professor, escreve um e-mail, fala assim, eu tenho vontade demais de trabalhar com essa pessoa. Fala assim, professor, assim, assado. Vai no site da faculdade desse professor, vê se tem algum aluno brasileiro que já trabalha com ele. Se já tiver, já tem porta aberta, assim, esse cara já tem vínculo com o Brasil. E muita gente tem, brasileiro aqui. Gente, vocês entram na universidade aqui, você vai no Simpósio Nacional de Zootecnia aqui dos Estados Unidos, dependendo de onde você estiver, você só escuta a gente falando português. Tem muito mais brasileiro que a gente imagina aqui, muita gente. No meu departamento hoje nós estamos com aluno, acho que 4 alunos de 30. Então mais de 10% dos alunos são brasileiros, entendeu? Tem bastante brasileiro aqui. E essa questão do medo que às vezes trava. Entrar em contato, mandar um e-mail. Hoje em dia você tem... Não estou falando mandar já de rede social. Eu acho que também tem que tomar muito cuidado. Às vezes
você já entrou em contato. É tão engraçado, uma coisa que a gente conversando essa semana, você me mandou uma mensagem de texto e falou assim, eu posso te mandar um áudio? É uma coisa. Um dia, eu já vi gente reclamar assim, pô, o cara nem me conhece, já manda um áudio, não sabe se eu vou poder escutar. E nada. Assim, então, você foi entrar em contato, manda um e-mail, manda uma coisa formal, e aí se você quer conversar, talvez, aí, o que eu geralmente oriento o pessoal? Falo assim, ó, conheci um professor, quero trabalhar com aquele cara. Primeiro eu vou tentar ler o máximo que eu posso da vida daquele cara. Eu vou tentar conhecer ele, vou querer. Ele trabalha com nutrição de galinha poedeira. Então eu vou ler tudo que aquele cara fez. E aí eu vou mandar um e-mail para ele. E se eu não falo inglês, talvez eu tenho um amigo que fala assim, vamos comigo, me ajuda a escrever esse e-mail, vamos mandar um e-mail para ele. E aí sempre assim, tenta talvez marcar uma ligação por Skype, por telefone, alguma coisa, se poder conversar com essa pessoa. E aí, nessa conversa, de novo, se você não fala inglês, tem alguém que fala inglês junto com você, e se mostra proativo, se mostra trabalhando. Eu acho que isso te abre muitas portas. Essa questão do medo, da comunicação, ela é essencial. Perfeito, Pedro. Eu vou só dar um ganchinho aqui. Gente, eu sei que vocês têm muitas perguntas para o Pedro. Eu fui pulando algumas perguntas, porque eu sei que ao longo da live ele já tinha falado. A gente está quase 5 minutos para terminar a live. Eu vou aqui dar continuidade em mais uma pergunta, mas se a gente não conseguir sanar todas as perguntas, o convite já está feito aqui para Pedro voltar para fazer. Eu fiquei falando demais no começo, com medo de não ter pergunta, e acabou que cortou muito tempo. Não, Pedro, foi ótimo. Tá muito bom isso para os meninos. Para a gente que já é profissional, as dúvidas que você foi tirando na medida que você ia falando. Então, para mim foi perfeito, está sendo perfeito. E é um convite para a volta. Todos os profissionais que estão passando aqui, eu estou fazendo um novo convite, porque eu sei que perguntas ficam, né? Não dá tempo da gente fazer. E, enfim, pode ficar certo que o convite está mais uma vez feito e na sua disponibilidade você volta para estar aqui com a gente, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Deixa eu só fazer essa última perguntinha aqui, que eu acho que é Imanza, o nome da pessoa, mas vamos lá. Qual a área mais promissora nos Estados Unidos? Minha intenção é ir embora e me especializar em nutrição de equinos. Você tem esse conhecimento, Pedro? Qual a área mais promissora dentro da zootecnia? Eu sou muito suspeito para falar, né? Eu trabalho com nutrição, então eu vou ser sempre voltado para nutrição. Eu acho que, de novo, daquilo que a gente conversou lá no começo, eu acho que independente da área, primeiro você tem que gostar, e aí depois, você gostando da área, você tem que buscar ser competente naquilo. Não adianta, de novo, não adianta só eu gostar de jogar futebol, se eu não for bom de futebol, eu não vou virar um jogador nunca. Então, assim, eu tenho que gostar e eu tenho que estudar. E aí, como que eu vou ser competente? Estudando. Aí é estudando e trabalhando. É sentar a bunda na cadeira e estudar mesmo. Não é brincadeira, não. Eu sempre odiei estudar. E Ai, meu Deus. Aprendi, sabe? Então, assim, eu gosto de nutrição e acho que nutrição pro zootecnista hoje é a área mais promissora aqui. Eu acho que gado de leite, eu trabalho com gado de corte, eu gosto muito de gado de corte, gado de leite é um outro promissor. Eu acho que essa parte de microbioma tem crescido muito e é uma coisa para a gente ficar bem atento a isso, questão de biotecnologia, essas coisas. A parte reprodutiva, tem zootecnistas que trabalham com sanidade aqui nos Estados Unidos, então assim, a gente divide nutrição, genética, reprodução, sanidade, você pega isso aí tudo e hoje você pode explorar muito. Talvez assim, eu gosto de trabalhar com nutrição, mas eu quero avaliar a questão do microbioma ruminal, aquilo que está acontecendo no trato digestório do animal. Então, você vai ter muito campo ali. Então, eu acho que primeiro, pega uma área que você gosta e leia, começa lendo um artigo em inglês por semana, vai lá no Google Tradutor, traduz, escreve, vai vendo devagarzinho e começa a tentar ler inglês. Eu acho que é principal. A questão de equinos,
eu acho que tem campo, mas assim, eu acho que equino eu acho que animais de produção você acaba tendo um campo maior para ser explorado. Equino, como não é um animal muito voltado para a produção, eu acho que é uma área mais limitada. Mas, de novo, se você for bom e gostar daquilo, tem campo para você trabalhar, sem dúvida nenhuma. Maravilha, Pedro. Então, Pedro, eu quero mais uma vez te agradecer essa presença maravilhosa. Um cara super disponível. Eu não me lembro de ter falado com o Pedro uma única vez que ele não me respondeu. Mandava texto, mandava áudio e ele estava lá me respondendo. Então, Pedro, mais uma vez, fico muito feliz com essa tua participação aqui na ABZ Pernambuco. Se sinta à vontade para voltar, né? E todos vocês que estão aqui presentes na live, muito obrigada mais uma vez por essa presença desses zootecnistas, de profissionais das ciências agrárias, veterinários, agrônomos, técnicos agrícolas que entraram na nossa live. Muito obrigada. Digo a vocês que não se esqueçam que segunda-feira tem uma bióloga top de linha aqui na ABZ Pernambuco, Karina Kettner, que ela ministra cursos e tem um canal no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, sobre cursos para zootecnistas e veterinários, cursos de inglês. Ela ensina o inglês instrumental para zootecnistas e veterinários. Então, segunda-feira, viu, Pedro? Karina está aqui com a gente. Se puder assistir, sinta-se à vontade às 19 horas, aqui no Instagram da ABZ. Tá bom, aí, querido? Primeiro, muito obrigado. Eu acho que obrigado, parabéns pela iniciativa. Obrigado você, obrigado a todo mundo que participou, todo mundo que mandou pergunta. Eu acho que assim, a gente até criou uma página uma vez, chama Prosa de Gringo. Hoje eu não participo mais do grupo, mas a gente tem essa página que a gente estava buscando levar quem quiser seguir lá. Tem Legítimo Ruminante, também trabalho, eu esqueci de mencionar essas duas páginas do Instagram. Mas muito obrigado. Primeiro, a mensagem final que eu posso deixar aqui: não tenha medo, gente, de comunicar. Busca aprimorar a comunicação. Segunda-feira já tem essa live sobre a professora de inglês voltada para a nossa área. Então, é o primeiro passo: aprender a falar inglês, aprender a se comunicar em inglês e, a partir daí, buscar a comunicação. A gente não pode ter medo. Eu já cansei de, caminhando aqui no corredor com um amigo meu, vou olhar um para a cara e falar assim: que dia que a gente ia pensar que a gente estava aqui? A primeira semana minha de faculdade, eu fui poder falar com o professor, o cara estava no Canadá. Eu fiquei besta, como que a pessoa está no Canadá? E eu acho que a gente não fez nada mais que muita gente que está aí no Brasil hoje. Eu acho que eu tive iniciativa, tive a sorte, iniciativa de ter gente para me contactar e entrar em contato com isso, e a partir daí é trabalhar. Nada diferente do que a gente está acostumado a fazer no Brasil. Então, eu acho que é mais ou menos isso aí. Não tenha medo de comunicar e vá embora. Maravilha. As coisas acabam acontecendo depois. E começa aprendendo inglês. Segunda-feira já tem a live para todo mundo tá disponível aí e aprender. Tá bom? Perfeito, perfeito, Pedro. Pedro disse tudo, né, gente? Então, eu não ia deixar, viu, Pedro, essa live gravada, mas eu acho que você merece assistir essa live, porque tem muitos elogios aqui para você. Um monte de gente dizendo: Pedrão, você é fera, Pedrão, você é top. Então, essa live vai ficar à disposição de vocês que entraram por algum motivo atrasado, que não conseguiram ver, e para Pedro ver o quanto ele é querido por esse povo aí, zootecnistas, enfim. Vou deixar aqui até amanhã, às 19 horas. Tá bom, Pedro? Tá ótimo. E assim, quem tiver alguma dúvida, gente, quando você tiver, vem com pergunta específica, tá? Eu acho assim, não é querer ser chato nem nada, mas quem tiver dúvida, pergunta, eu vou ter o maior prazer em responder, e sempre tenho, busco responder isso. Mas não é para mim. Eu acho que sempre quando você for chegar a algum profissional, alguém que você quer fazer uma pergunta, tenta ser específico e direto e perguntar aquilo que ajuda a pessoa até a te responder. Então, eu estou aberto para quem tiver dúvida, pergunta. E é isso aí, gente. Estuda bastante e não tenha medo de entrar em contato com as pessoas.
não ter medo de mandar e-mail para a pessoa para entrar em contato com Faz ela. o networking, né, Pedro? Faz contato, o cartãozinho de negócio, vai segunda-feira aí na gráfica, coloca seu nome, seu e-mail, a instituição, estudante de zootecnia, ou formado de zootecnia, leva isso na carteira quando for no evento. Olha, meu nome é fulano, pá. Tá? Às vezes você nunca mais vê o cara, né? Hoje em dia tem LinkedIn, tem rede Isso. social. Então explora isso, saiba explorar essas ferramentas que tem. Hoje nem o cartão está tão válido, mas eu ainda gosto, mas você tem o LinkedIn, tem outras ferramentas também que são úteis para isso, né? Então, Mas esse cartão nunca fica velho, não, viu? Tem gente que prefere e que é muito mais fácil pegar um cartão da carteira do que acessar as redes sociais. Ainda existe. Sem dúvida. E usa a rede social, usa a internet a seu favor. Tem inúmeros cursos online, tem o site chamado Coursera, por exemplo, que é um site que tem N cursos de graça que você pode fazer. Tem um curso de produção de gado de leite lá, que é em inglês. Então você procura Coursera, por exemplo, que é aqui da Penn State, a universidade que eu estudo hoje, tem isso para poder estar disponível lá de graça. Se você quiser certificado, você paga, mas se não quiser, tem de graça. Tem um site que chama Udemy, que tem alguns cursos Excel, Word, essas coisas que são coisa básica, mas que a gente tem que ter conhecimento sobre isso. Eu acho que tem muita ferramenta hoje que a gente pode estar acessando aí na internet. Maravilha. Mais uma vez, obrigada, Pedro. Vou pegar depois, se você me permitir, esses nomes dessas indicações de cursos para a gente jogar lá no Instagram da ABZ e quem quiser acessar já sabe para onde vai. Posso fazer isso? Perfeito, perfeito. Tem página, hoje em dia tem muito webinário, acho que o professor Branco lá de Maringá, que é uma pessoa que fez até um pós-doc aqui na Penn State, ele vai ministrar, ele está ministrando um webinário, tem curso pessoal do IEPEC, tem muita coisa hoje disponível aí, gente. Então tem que correr atrás e buscar isso aí. Então vamos embora, maravilha. Então um Tá grande ótimo. abraço para você, Pedro. Obrigado. Um abração Fica aí. com Deus. Amém, fica com Deus também. Obrigado. Uma ótima noite. Tchau, gente. Tchau, Boa tchau. noite para vocês. Tchau.